Uma empresa de inovações tecnológicas para a pecuária lança na terça-feira que vem, 22 de agosto, durante a Expo Genética em Uberaba, um programa de cálculo para a lucratividade na produção de carne. A DEP para lucro conta com avaliação de bovinos em diversas regiões do país. Eu conversei com o pesquisador Minos Carvalho, ele é doutor em ciência animal, e com o pesquisador Tiago Zanetti Albertini, o CEO, diretor executivo da Arrobatec, sobre o programa. Vamos ver a entrevista. Muito obrigado pela entrevista. Existe um programa que vocês, doutor Minos, coordena. Eu queria que vocês falassem desse programa. É um trabalho que a gente desenvolve na nossa empresa de tecnologia, né, que já vem junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, para trabalhar a característica lucro, do ponto de vista genético. Então, a gente entende ela como uma característica composta, que é resultado das características produtivas do animal, que vai resultar no lucro. E esse desenvolvimento veio a partir da identificação da variabilidade dos lotes que nós monitorávamos, né, e de progênies de touros importantes, de rebanhos controlados, e com isso, com essa característica medida, né, calculada, a gente visualizou a questão de tratar ela dentro de um processo de avaliação genética, uma avaliação genômica. Então, assim como uma avaliação genômica para uma característica tradicional, aí peso, por exemplo, a gente trata a característica lucro. Ô Tiago, essa questão do lucro parece ser muito subjetiva, porque nós temos várias DEPs, eu sei que vocês trabalham com a ANCP, do professor Raizildo, que hoje tem dezenas de DEPs diferentes, né? Peso à desmama, fertilidade, precocidade, temperamento, e que são coisas mais objetivas. Você vê lá o animal que é desmamado com tantos quilos a mais do que os animais que são avaliados juntamente com ele. Agora, lucro, como entender melhor essa questão, essa DEP subjetiva, que é o lucro que um reprodutor pode proporcionar na fazenda? A pergunta é essencial: como deixar uma medida subjetiva objetiva? Então, nós conseguimos monitorar diversas fazendas de engorda no país com uma plataforma tecnológica que monitora tanto as receitas quanto o custo diário com vários sensores que estão ligados ao animal, balanças e câmeras inteligentes. A gente pegou essa informação do ganho do animal e utilizou informações de mercado, e assim a gente consegue dar uma curva de lucro para cada indivíduo todo dia. E essa informação, que é uma característica composta, né, receita menos custo igual lucro ou margem, ela é uma informação que estava sendo utilizada pelas fazendas que a gente monitora de norte a sul do país, simplesmente para uma tomada de decisão que é atingir o ponto ótimo de negociação, o melhor momento de vender o animal. Então, para essas fazendas de engorda, a gente indicava, com uma entrega clara, o melhor momento de vender o boi. Só que a gente começou a perceber, mesmo em condições controladas de semi-confinamento e principalmente confinamento, que animais muito próximos geneticamente ainda tinham, e mesmo uma condição controlada de confinamento, existia grande variabilidade no lucro. E isso nos despertou para, poxa, tem algo aqui que não é só efeito da nutrição, efeito do ambiente. Existe eventualmente um componente genético. E essa pesquisa, financiada pelo Estado de São Paulo e também pelo investimento da nossa empresa nessas diversas fazendas distribuídas pelo país, com o apoio da nossa grande parceira NCP, conseguiu calcular o quanto dessa característica é de caráter, né, genético. E isso fez a gente identificar no mapa de cromossomo dos animais, no DNA dos animais, que existiam certos marcadores que, lógico, uma característica poligênica, né, de vários genes, existe um conjunto de marcadores em alguns cromossomos que representam muito da lucratividade. Quantos animais já foram avaliados, se o senhor tem ideia, com essa DEP, vamos chamar assim, DEP da lucratividade, né? E qual é a acurácia
dessas informações para que o pecuarista possa usá-las? A gente tem já uma base de aproximadamente 4 mil animais avaliados, medidos, né? E a intenção de trabalhar com a ANCP foi de aproximar o banco que a gente tinha de medidas calculadas, né, coletadas a campo, de rebanhos que eram controlados, alguns até que eram associados da ANCP, então houve essa aproximação, para que a gente pudesse realmente estudar essa questão da acurácia, a relação de fato, com o maior número de parentesco possível no banco que a ANCP tem, que é gigantesco. E a questão da acurácia, logicamente que assim, quando nós temos, por exemplo, um reprodutor, ela varia de acordo com, logicamente, com o número de animais avaliados, que são mais aparentados dentro do banco de dados. Mas assim, animais que são touros, por exemplo, que tem muitos filhos, né? A gente chega a ter aí uma acurácia de 0,60, acima de 0,50, e logicamente que animais que são menos aparentados, a acurácia mesmo tendo valor genético, ela acaba sendo mais baixa, né? Quando é menos aparentado dentro do banco de avaliação. Existe uma relação genética e a gente mediu a herdabilidade dessa característica. E é uma herdabilidade de moderada a alta, ou seja, o que é muito interessante. Isso significa que a seleção para essa característica é possível. Além disso, a gente relacionou essa característica com, obviamente, outras características importantes do rebanho, como características reprodutivas e características de consumo, eficiência alimentar e característica carcaça. As respostas foram muito positivas. No caso da lucratividade, qual seria o parâmetro para medir essa DEP? A gente vai falar como a gente gera hoje em mais ou menos 40 fazendas que a gente monitora pelo país. A gente monitora o ganho de peso do boi diariamente com um conjunto de sensores. Então, se eu tenho o ganho do peso do boi, eu tenho vezes o quanto o produtor está recebendo pelo frigorífico, eu tenho a receita, que é a primeira parte da conta, menos o custo. O que é o custo? É basicamente o consumo de alimento e um custo não alimentar diário, que a gente também está medindo. Receita menos o outro custo nos dá a margem durante o período de engorda. A ferramenta foi desenvolvida em confinamento porque é uma condição controlada e a gente precisava ter dessa maneira. Quando a gente avalia, e é o que a gente está chegando numa área comercial e agora a tecnologia vai ser lançada no mercado, é interessante dizer que a gente sabe, por exemplo, que tem um touro que tem potencial de deixar R$1.000 em média a mais por filho produzido no confinamento, em detrimento de outros que podem deixar R$200. Você falou em lançar comercialmente esse produto, eu sei que é LPT. E vocês vão lançá-lo na Expogenética em Uberaba. Nós vamos promover lá primeiro uma conversa técnica, né, do desenvolvimento, contextualizar, no dia 22. Com nós estará também o Grupo Hora, né, onde a gente é parceiro de desenvolvimento de coleta de dados, o próprio ANCP, o professor Raizildo, o professor Fernando Baldi, que vai estar com a gente, né, e a FAPESP também, que apoiou aí, o SEBRAE, que apoiou a iniciativa, o desenvolvimento. Eu quero agradecer a entrevista, Dr. Minos, Thiago, desejar sucesso para vocês. Obrigado. Na apresentação dessas ideias, dessas informações. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.